Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Se tem alguém mentindo, eu não sei. Perguntei para dois lados, um do lado de lá e um do lado de cá. O do lado de lá falou, tem interesse, mas que não tem, só tem um nome numa lista, que não tem propósito, que não tem nada. E do lado de cá eu perguntei e falou, que eu saiba não tem nada. Agora eu não sei, Pascoal. Essa é a informação que eu tive. Mas é algo muito estranho. Eu tive a curiosidade de conversar com alguns amigos que a gente tem acesso e estão ali juntos trabalham e são pessoas que da confiança, são pessoas do Corinthians que me disseram o seguinte, não tem nada. Não tem nada. Não tem absolutamente nada nesse negócio aí. Não existe proposta, não teve nenhuma procura, não existe nada. Mas, ô Pascoal, aí vamos também ponderar, porque numa situação como essa, tem que perguntar pro próprio Carille, não é pro Andrés. Porque numa dessa, quando pinta uma proposta, igual no Tite lá com o negócio de CBF, pro Roberto, ele ia lá tomar um chá com o presidente da CBF, no dia seguinte já tá dando treino de manhã. Não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que nessa situação, perguntar para A, B, C ou D, e esse A, B, C ou D não é o Carille, eu acho que é qualquer declaração que o cara trata muito mais no feeling do que realmente como informação. O Al-Hilal foi segundo colocado no campeonato. O cara trocar Corinthians por Al-Hilal vai pro inferno. O quê? Quem? Como é que é o nome do time? Al-Hilal. Ô, mano, mas não é feeling, não. Eu perguntei para duas pessoas, uma ligada ao lado do Carille e uma ligada ao Corinthians. Não é feeling, não. Mas, ô Benja. As duas pessoas falaram, uma pessoa falou, tá numa lista, mas que não tem proposta, que não tem nada. Apenas tá numa lista. E uma pessoa do Corinthians falou para mim, aqui não chegou nada, que não tem nada. Então não é feeling. É uma informação que eu peguei com dois lados. Não, ok, mas, por exemplo, o Carille, quando ele sai do futebol árabe, ele critica demais a estrutura que o futebol árabe impunha. Não, ele não criticou... Só um minuto, ele não criticou... Ele não criticou a estrutura do futebol árabe. Ele criticou a estrutura do time que ele estava, que ele falou que tinha sido prometido uma coisa e que não havia sido cumprida. Então, o time era da segunda divisão e tinha a primeira temporada na primeira divisão. Mas é que tá, porque o futebol árabe em si, é claro, tem muito dinheiro, mas é um negócio praticamente amador. Talvez o próximo clube do Carille aí, que estão falando aí, do Al-Hilal. Al-Hilal, agora tá certo? O negócio é o seguinte. Al-Hilal. O negócio é o seguinte. Esse clube, ele disponibiliza uma estrutura bacana, porque o Al-Eda foi decepcionante pro Carille. O Al-Hilal sim, é o principal. O Al-Hilal é um time que já tem estrutura, é o top da Arábia Saudita. Então pode ser o time que estava o Jorge Jesus, não é? Isso, exatamente. Então, estava o Jorge Jesus. O Al-Ittihad e o Al-Hilal são os tops da Arábia Saudita. Acho que já ter a notícia da saída do treinador do Corinthians já dá uma balançada, hein, gente? Balançada em quê? Em tudo, na estrutura do Corinthians. Se mudar, sair o Carille, muda tudo. Saiu o Carille, o Mano assume depois da manhã. Como é que ficou a situação do Mano no Cruzeiro? Não mudou nada. Continua como treinador do Cruzeiro. Isso que eu ia comentar. Mas não vai durar muito isso aí lá, foi visto, assim, está sendo analisado com muito carinho, ou está sendo analisada com muito carinho essa situação do Mano no Cruzeiro. Até agora não mudou nada. Pelo Corinthians. E a gente sabe o apreço que o presidente do Corinthians, André Sanches, tem pelo trabalho do Mano Menezes. Não mudou nada, ele segue como técnico do Cruzeiro, mas há uma antena ligada no Corinthians em torno desta situação. Ô Pipo, o salário que o Mano Menezes ganha no Cruzeiro, o Corinthians não paga. E hoje, o Andrés não sequer cogita mandar embora o Carille. Não cogita. Não tô dizendo o Andrés mandar o Carille embora. Se perder o Carille... Mas se perder o Carille nessa situação... passa a ser o nome, claro. Então, óbvio. mas se perder o Carille, mas é aí que tá. A informação que eu tive até a noite, dos dois lados, Flavinho, aqui não tem nada. Não, pode ser que não tinha tenha. proposta. A informação que você deu... A gente dá uma hipótese de o Corinthians. A informação que você deu não é nada, não. Ô, Benja, Peraí, a informação que você deu, Benja, não é que não tem nada, não. Você falou que tem um... Ele está numa lista. Isso já é alguma coisa. Sim, claro que pro Corinthians, o Corinthians não vai ser procurado e tal. Ele não é um patrimônio do clube, não é um jogador. Tem multa.
né? Claro, mas aí ele tá numa lista, é o que nós temos até agora. Tem um pouquinho de espuminha aí, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Agora, se acontecer, é isso que nós estamos especulando, se acontecer, pela situação do Mano hoje, que você falou, Benja, você falou que o que o Mano recebe no Cruzeiro, o Corinthians não paga, eu não sei nem se o Mano tá recebendo no Cruzeiro. Porque as informações que chegam de Minas, elas dão conta de que os salários do Cruzeiro estão atrasando. Mas acho que a situação no Cruzeiro, ela se desmantelou nesses últimas semanas, entendeu? Sim, concordo. Mas estou só querendo falar, ele recebendo ou não recebendo. O salário, salário que ele tem no patamar Cruzeiro, salarial dele hoje é muito alto. O Corinthians não paga. Pode ser. Mas pode ser que o Corinthians, como outros clubes, comecem a perceber, com isso que está acontecendo com o Palmeiras, do jeito que o Palmeiras está disparando, do jeito que o Palmeiras está se destacando, está se descolando do resto, e talvez seja preciso voltar a gastar mais. E outra coisa, é isso que eu queria perguntar. Gente, o Corinthians acabou de ser campeão paulista. É verdade. O Corinthians, você acha, por exemplo, que o Corinthians com esse time que tem hoje, com os últimos... Gente, os últimos campeonatos brasileiros foram alternados entre Palmeiras e Corinthians. Às vezes vocês falam do Corinthians, mas o Corinthians voltou a ficar 23 anos sem time. Benja, mas há uma situação contraditória nessa história. Não por você, pelo Corinthians, por quê? Até o ano passado, a folha do Corinthians era uma. Ele já renovou o Cássio Fagner acima da folha. O Gil está chegando por um preço que você sabe que é acima. Não. Acima do teto. Do teto, perfeito, do teto, ponto. O Gil está chegando com um salário que, se não é o teto, é acima desse teto. Dividido com as luvas. Com as luvas. Então, assim, por que o Corinthians não poderia agora pagar por um treinador que ele enxergue no futuro, que seja um baita cara até para fazer uma nova reformulação, se é que essa reformulação for necessária, que é o caso do Mano Menezes? Porque eu não acredito que vai dar um salto tão grande. Uma coisa é você sair de 450 para 550 mil reais. A outra coisa é você sair de 550 mil reais para 1 milhão de salário. Eu não acredito. Aí não é uma informação, é uma opinião. Eu não acredito. Não estamos tirando o Carille ainda. 1 milhão. Não, ninguém está tirando. Ninguém está tirando o Carille, mas Beija, hoje, até por a gente não tem falado muito mais do Corinthians tá sem dinheiro, tal, não sei o que lá. Tá gastando, tá precisando gastar, né? Se acontecer de o Carille sair, eu não vejo outro técnico, cara. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E se quiser ter esse técnico, vai ter que pagar. Não vai ter jeito. E outra coisa, se por um acaso o Mano for demitido do Cruzeiro, ele já não tem mais aquele. Ele já não tem mais esse salário, exatamente. O Corinthians faz uma proposta. O Cruzeiro paga para o Mano o dinheiro que o Corinthians não pagaria. Ele não tem mais um emprego. Mas ele não tem mais um emprego, ele não tem mais nada. Aí o Corinthians faria uma proposta. Quer voltar? O que dá para pagar é isso. Aí o Mano fala, puxa, mas eu quero ganhar isso. Isso eu não tenho. Sempre discute, conversa. Você gosta do Carille para a Arábia, rapaz? Agora, o Carille não voltou ganhando pouco também, né? Porque ele deixou um salário muito alto lá, muito alto. Voltou pra ganhar menos, né, mano? Mas ele abdicou de boa parte do dinheiro que ele teria pra receber. Então. Porque o salário dele lá era maior do que o que ele recebe pagou hoje a rescisão dele lá. Ele ganha menos do que ele ganhava no Almeida. Mas ganha bem mais do que ele ganhava quando deixou o Corinthians. Ele teve uma... Nós estamos falando de dinheiro de novo, mas ele teve um grande crescimento. Não é boa, Flavinho. Ele é um técnico caro hoje. O Carille não é um técnico barato, gente. Sim, não é. Claro que mas se o Carille fizer isso, eu acho que ele queima a carreira dele. Porque a chance dele começar a se estabilizar no futebol brasileiro é justamente fazendo um trabalho de agora em diante. Porque por mais que ele tenha vencido já naquela oportunidade do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, quando ele estreia como técnico do Corinthians naquele primeiro ano, aí no ano seguinte ele fica 6 meses no mundo árabe e depois ele retorna no segundo semestre para o Corinthians novamente. E aí depois ele ganha novamente o Paulista, ganha de novo o Campeonato Paulista, terceiro ano consecutivo, que foi esse ano de 2019. Mas o Carille, Pascoal, é um técnico que precisa realmente fincar o nome dele, sabe? Se estabilizar dentro do mercado brasileiro. A partir do momento que ele sai e troca um trabalho já em andamento para voltar para o mundo árabe, é claro, financeiramente não tem como concorrer. Mas ele já foi campeão brasileiro, tricampeão paulista, mas ele já tem um nome construído nessa... Não, mas Pascoal, eu acho já tem um tijolinho colocado lá no Ele Corinthians. Conquistou muito em pouco tempo, Pascoal, mas um técnico para ele conseguir se colocar dentro do mercado como um técnico top, como um técnico consagrado, ele precisa de mais tempo. Ele ganhou, realmente, concordo com você, um Campeonato Brasileiro e 3 paulistas num período tão curto. É um negócio impactante, é um negócio significativo. Porém, ele tem um curto espaço de tempo trabalhando no futebol brasileiro. Eu não coloco o Carille hoje como um técnico consagrado aqui. Não dá pra falar isso. Não dá. Ainda não.
mas o tempo Não é? consagrado... Um treinador, então me explica pra mim, me mostra. É um treinador que nos últimos 3 anos ganhou um Campeonato Brasileiro e... Mas eu pontuei tricampeonato isso, Benja. paulista. Eu pontuei isso. Foi Então, mas meteórica, como é que foi meteórica a ascensão dele, Benja, mas é pouco tempo, é isso que eu tô falando. Então, o é tempo pouco dará tempo. pro Carille esse rótulo que ele merece, mas Se em 3 ainda anos, não tem. em 3 anos, 4 títulos. Benja, é Sendo realmente que o Campeonato significativo. Brasileiro de 2017, o cara fez uma campanha absurda. Mas eu não tô tirando o mérito do Carille, você Quem não é tá entendendo o que eu consagrado, tô então, falando. no treino? Não, mas eu não entendo porque não é consagrado. Hoje, pro atual futebol brasileiro... Por exemplo, vamos lá, Benja. O Filipão pra você é um cara consagrado? O Carille hoje faz parte do primeiro escalão do futebol brasileiro. Ele pode estar incluso dentro do primeiro balaio ali, no primeiro patamar, concordo. Então, mas o primeiro hoje, escalão. por exemplo, o Filipão é um cara consagrado. O Tite é um cara consagrado. O próprio Abelão, ele não vive bom momento, mas é um cara já consagrado. É um cara estabilizado na carreira. Foi demitido do Flamengo pelo trabalho que ele fez ali que não foi bom, concordo plenamente. Mas eu ainda não coloco, em termos de consagração, o Carille nesse rótulo desses caras. Renato é consagrado? Eu coloco e te digo Renato mais. Eu coloco e te digo mais. Se o Carille hipoteticamente falando, terminando o ano, sai do Corinthians, um exemplo desse. E na hora que ele fala, tô fora, todos os grandes clubes brasileiros vão atrás dele. Mas isso porque ele é um bom técnico, Benja. Eu não tô dizendo que ele não é. Se ele é do primeiro escalão, hoje ele é um treinador consagrado. Se ele faz parte do primeiro escalão do futebol brasileiro, ele é um treinador consagrado. Um treinador que em 3 anos, 3 campeonatos paulistas e um brasileiro, se um cara desse não é consagrado, quem é? Eu acho que falta pra ele um pouco mais de maturação dentro do futebol. Lógico. É porque hoje no futebol é legal quem perde. Então talvez um cara que nos últimos 5 anos perdeu tudo. Benjamin, nós estamos falando do cara que ganha, Benjamin. Ele é um cara que ganha. Ele é um cara vencedor. A gente vê que ele é um cara vencedor. Pra mim, o Carille já é um treinador consagrado. Já tem o nome entre os destaques do futebol brasileiro. Claro que sim. Pelo trabalho dele. Já tinha no primeiro ano quando ele conquista o Paulista e o Brasileiro, Pascoal. Então, pelas conquistas, quando o treinador começa a ganhar muito, você começa a observar o treinador com outros olhos. Você vê a metodologia dele, você pode gostar ou não, mas você vê que ele tem um plano de jogo, que ele tem uma metodologia de trabalho e ele está trabalhando. Por exemplo, disso. eu vou colocar, pra mim, ele já é aqui nível 1 do futebol. Eu não estou falando ainda em termos de conquistas de algo tão significativo assim, mas dentro da realidade que ele viveu, o Rogério Ceni hoje está entre os principais técnicos do futebol brasileiro. O Rogério Ceni está hoje entre os principais técnicos, óbvio que sim. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro? Não ganhou. Ele ganhou da Série B, mas o brasileiro da Série A, que é o cobiçado por todo mundo, ele não ganhou. Ganhou Libertadores? Não ganhou. Mas dá para desqualificar o trabalho do Rogério hoje? O que coube a ele ganhar, ele ganhou. Exato. Diante do que ele tem, Pascoal, ele disputou o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele ganhou os 3. Então, dentro desse patamar, dá para colocar o Rogério hoje como um técnico consagrado no futebol brasileiro. Porém, é pouco tempo. É a situação do Carille. Não dá para colocar o Rogério Ceni hoje no mesmo patamar do Filipão, por exemplo. Vem cá, o Mano Menezes, quando foi para a seleção, ele estava consagrado? Tava, já tinha ganhado títulos, Benja. Quais títulos? E ele, não, o Paulista, uma Copa do Brasil. Mas, Benja, fora os títulos, era um cara que já estava fazendo bons trabalhos, ele já tinha um tempo de carreira. Não foi um negócio meteórico. Desculpa, você está enganado. O Mano Menezes apareceu no Grêmio. Ô, Pascoal, Série B no Grêmio. Ele apareceu no 15 de Campo Bom, na Copa do Brasil. Não, quando ele apareceu mesmo, quando ele teve destaque, foi ganhando uma Série B pelo Grêmio, não foi isso? Que é aquele jogo dos aflitos lá, aquele... 2005. Aí ele foi pro Corinthians, não foi, Pascoal? Não. Foi campeão da Série B com o Corinthians, montou o time da Série B. Então ele foi campeão brasileiro pela Série B em 2008 com o Corinthians, chegou numa final de Copa do Brasil e perdeu pro Sport, né? Isso. E depois ele ganhou uma Copa do Brasil com o Corinthians. Perfeito. E o Paulista. 2009. E o Paulista. Em 2009, aquela do Ronaldo Fenômeno, certo? Contra o Inter. Aí ele era consagrado e foi para a seleção porque ele fez grandes trabalhos. Ele foi à seleção como líder do Campeonato Brasileiro, em 2010. Então, ok. O currículo do Mano Menezes para chegar na seleção era tão maior que o do Carille hoje? O Carille, em 3 anos, tem 3 paulistas e um brasileiro? Mas ali é que o Brasil tá precisando de um novo técnico. O Mano tá falando da extensão. O Mano tá falando da extensão da carreira. Eu não tô discutindo ele já tinha mais tempo de treinador, é isso? Exato, eu não tô desqualificando aqui, Benji, o trabalho do Carille, eu repito, foi uma ascensão meteórica. Mas eu acho que ele precisa de um pouco mais de rodagem pra realmente entrar no clã. Mano, o Mano Menezes apareceu pro futebol em 2007.
Em 2010 ou 11, ele estava na seleção brasileira. Mas é porque era o técnico do momento, Benja. Assim como o Renato Gaúcho, quando ele estourou no Grêmio, aí também ganhou o que ganhou. Sim, e poderia já ter ocupado o técnico de cargo da seleção brasileira, sim, pelo imediato. Gente, vocês não estão lembrando de uma coisa, peraí. O Carille é um técnico do momento, gente. Benja, o Mano... Pode gostar ou não do estilo de futebol dele, mas o Carille é um técnico do momento. O Mano Menezes também, quando foi para a seleção, muita gente desceu o pau nele porque não gostava do estilo de jogo dele. Mas em 4 anos ele dirigiu uma seleção brasileira. O Mano, em 1 ano e meio, levou o Grêmio à final da Libertadores. Porque ele sai da Batalha dos Aflitos, faz um baita brasileiro 2006, 2007 ele vai à final com o Boca.